Primeiro ponto, utilização da capacidade. Você tem algum equipamento financiado sendo subutilizado, que tem capacidade disponível? E aí não vale só para o equipamento financiado, vale para os outros equipamentos também. Você vai entender o que eu vou falar aqui com detalhes. Vou falar do financiado primeiro. Quais produtos são produzidos nesse equipamento? Primeira pergunta. Qual o preço e qual a margem desses produtos que estão sendo produzidos nesse equipamento? Você tem que administrar isso da forma correta. E aqui você pode ter algumas respostas. Eu vou trazer um exemplo de solução para você entender. Imagina que nos produtos produzidos nesse equipamento financiado, você tem uma margem aí líquida de 20%. Perfeito? Eu sei que é uma margem alta, mas eu estou colocando aqui um número para você entender isso, para entender o conceito, entender que decisão você consegue tomar quando você conecta os pontos. Então você tem 20% de margem. Vamos imaginar que isso gera mais ou menos R$ 500 mil por mês de margem absoluta, ok? 20%, R$ 500 mil. E aí pensa que você está utilizando esses equipamentos aí, você está utilizando só 25% da capacidade desses equipamentos. Então ele está subutilizado. Você consegue mais do que dobrar a sua capacidade de produção, ok? E aí você tem um custo de financiamento aí próximo de R$ 100 mil. Eu estou falando vários números aqui, mas é para você entender que você tem uma margem absoluta boa, uma margem percentual boa e tem um custo de financiamento, ok? E aí esse custo de financiamento, óbvio que ele tem impacto no caixa, ele tem impacto no fluxo de caixa. E aí imagina que você consegue reduzir aí em 5 pontos percentuais a sua margem, então vai cair ali de 20 para 15%, e com isso você dobra as vendas. Todo produto tem uma elasticidade. Se você reduzir o preço, você vai aumentar as vendas, você tem que saber fazer essa conta direito. Então imagina que nesse caso você dobra. Aí você teria 15% de margem, o seu percentual ali diminui, mas você dobra as vendas e você passa a ter R$ 750 mil de margem absoluta ao invés dos R$ 500 mil. E eu estou conectando aqui com um equipamento que ele está subutilizado. E você está pagando o financiamento desse equipamento. Então entende como você vai conectando uma coisa na outra. O que acontece quando você faz isso? Aquele equipamento subutilizado que estava com 25% de utilização, ele passa para 50%. Ainda tem espaço. Mas você já consumiu parte da margem aqui. Então ainda tem espaço. Você não colocou, não aumentou em nada o seu investimento. Não aumentou em nada. Você já estava pagando o financiamento daquele equipamento. Você já tinha feito o investimento e aqui vale para um equipamento subutilizado, um equipamento antigo subutilizado. Claro que você não vai ter o custo do financiamento, mas você precisa entender como que você avalia o caixa num equipamento antigo também. No caso do equipamento novo, você tem o custo do financiamento e o benefício é muito maior, com certeza. O que acontece nesse caso, tá? O que acontece nesse caso? Você consegue analisar todos esses números e quando você coloca na ponta do lápis, quando você planilha isso, ao final de 6 meses, ou seja, ao final do sexto período, com essa conta que eu fiz aqui, você quase dobra o fluxo de caixa livre desse recorte aí da sua operação. Então entende que fazendo conta, você consegue mudar completamente a sua situação de caixa. E aqui eu estou falando só de uma ação. Nesse caso tenho um equipamento financiado, tenho margem boa, esse equipamento financiado ele está ocioso, então eu tenho margem boa. É um produto com elasticidade, então eu reduzo o preço, reduzo a margem, a venda aumenta. Se a venda aumenta mais do que a minha queda ali de margem, eu consigo aumentar o fluxo de caixa, eu consigo aumentar a margem absoluta e isso vai ter impacto no fluxo de caixa ao longo do tempo, porque a sua despesa financeira ali do equipamento ela é fixa, ela não varia. E aí ao final do sexto mês, você quase dobra o fluxo de caixa livre. Isso mesmo tendo custo com matéria-prima, mesmo tendo prazo de pagamento, mesmo tendo tudo aquilo que acontece aí no meio dessa avaliação.